Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bem-vindos de volta, vamos direto para a sexta rodada do Outbox Norway Chess. Vamos dar uma olhada nessa partida jogada aqui no Armagedon entre Magnus Carlsen e o chinês Jing Liren. Eles empataram ali nas clássicas, como está comumente acontecendo ali entre os grandes mestres, mas no desempate aqui no Armagedon, vamos ver uma partida realmente de tirar o fôlego. Magnus Carlsen jogando de brancas, precisando vencer. Jing Liren só precisa empatar, tem ali os seus 7 minutos para se defender do furioso Magnus Carlsen. Vamos ver o que vai acontecer nesta partida a partir de agora. Depois a gente tece alguns comentários sobre a situação no torneio. Aqui Magnus Carlsen vai sair com E4, vem o lance E5 de Jing Liren, cavalo F3, cavalo C6, bicho B5 entrando na abertura espanhola, vem A6, bispo A4, cavalo F6, e aqui o Magnus Carlsen jogando com D3, um lance que ele gosta muito de utilizar, tanto na Juco Piano, como aqui na Ruy Lopes. Já fortalece ali o seu peão de E4 e evita a linha principal, que seria com o lance roque. Vem aqui o lance B5. Uma vez que o peão aqui de E4 está defendido, o B5 é necessário para evitar o tema de bispo por C6 e o peão estaria desprotegido. Então B5, bispo B3, agora bispo C5, C3 do Magnus Carlsen, que entre outras coisas serve para recuar o seu bispo em C2 quando sofrer o ataque aqui de cavalo, preservando o par de bispos, e também C3 em algum momento vai ajudar o Magnus Carlsen a jogar D4. Vem aqui o lance D6, bispo G5, interessante essa linha. Aqui o Jing Liren vai aproveitar para lançar os seus peões na ala do rei, com H6 e depois de bispo H4, G5. Faz aquele ataque ali sobre o bispo, avança os seus peões. O problema é que, como a gente está sempre dizendo aqui nos nossos vídeos, avançar peões tem que ser feito com muita cautela, pois os avanços de peões normalmente vão deixar um rastro de debilidades na sua posição. Vem aqui então, depois de G5, o lance bispo G3, agora bispo B6 do Jing Liren, um lance profilático, já que o Carlsen vai querer em algum momento jogar D4. Bispo B6 serve para não levar aqui o ataque contra o bispo em C5. Então já tiro o bispo lá para B6. A partida continua aqui com o cavalo de BD2, vem cavalo A5, bispo C2, agora cavalo H5, os cavalinhos ali estorvando os bispos, né? Bom, cavalo H5, vem aqui o lance A4, Magnus Carlsen, já com a ideia de tomar em B5 e criar temas contra a torre desprotegida em A8. A partida continua aqui com torre B8, vem o lance B4, Magnus Carlsen atacando o cavalo em A5, veio primeiro a tomada aqui em G3, cavalo por G3, eliminou o bispo, ataca a torre aqui em H1, por isso a continuação do Carlsen com H por G3. Agora sim, Jing Liren salva o seu cavalo jogando para C6, vem agora a manobra típica aqui de cavalo do Magnus Carlsen. O cavalo vai para F1, depois para E3, visando casas importantes aqui como D5 e F5. Vem aqui dama F6. Interessante aqui como o Jing Liren posiciona sua dama em F6. A ideia dele é levar o cavalo para E7 para poder guardar justamente as casas D5 e F5. Então ele saca sua dama primeiro ali para F6 antes de manobrar o seu cavalo. Agora a dama está ativa aqui na ala do rei. Vem dama E2, cavalo E7, cavalo E3 e agora o lance H5. Partida continua com o bispo B3, Magnus Carlsen posicionando seu bispo em posição de ataque.
C6 é o lance, guardando a casa D5, vem aqui A por B5, A por B5, o lance D4 de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen está jogando para ganhar e é impressionante como ele saca lances aí para, de repente, confundir o seu adversário ou colocar um tom mais agudo na partida. D4 está sacrificando um peão, porém não com a vantagem de abrir linhas para as peças brancas, e para atacar a posição adversária precisa-se de linhas abertas. Se o Magnus Carlsen permitir que a posição fique fechada, é tudo o que o Ding Liren está querendo aqui para poder empatar a partida. Então D4, agora o Ding Liren continua com G4. Vamos ver a tomada ali em D4, o que aconteceria. Vem aqui por D4, C por D4, esse bispo por D4, cavalo por D4, dama por D4, e agora o lance roque. O rei do Ding Liren está no centro do tabuleiro, linhas já estão sendo abertas, e as peças brancas podem atuar muito bem aqui, com torre D1, torre C1, mesmo torre de A para D1 e jogar F4, abrindo a coluna F, procurando abrir a coluna F, ou criar uma ruptura aqui no centro. O rei preto, por sua vez, não pode mais rocar, uma vez que se ele roca nesse momento, vai deixar aqui o peão de H5 desprotegido, e o peão de B4 caindo é um grande problema, só para a gente ilustrar aqui como a posição fica aguda, né? Dama por B4 ameaçando o bispo vai levar, por exemplo, dama B2, seria um grave erro por parte do Ding Liren, atacando a torre e ameaçando aqui um ataque sobre F7, descobrindo o ataque contra a dama. Vamos para a partida ali, então, depois de D4 e o lance G4 do Ding Liren. Vem aqui D por E5, D por E5, e agora Magnus continua com cavalo H4. Vem aqui o lance dama G5. Agora o lance roque e o lance roque do Ding Liren. Até aqui uma levíssima vantagem, dá toda a impressão de que o Ding Liren vai empatar a partida e vai levar o ponto do Magnus Carlsen. Magnus Carlsen que até aqui, até esse momento da partida, até essa rodada 6 do Outbox, ele vinha batendo em todos os seus oponentes, ou na clássica direto, ou ali no Armagedon. Realmente imbatível Magnus Carlsen nessa fase clássica aqui do Outbox Norway Chess 2019. Vem então aqui o lance torre AD1, torre A8, bom lance para colocar a torre numa coluna aberta, pressionar ali o bispo desprotegido em B3, peão de C3 também está desprotegido. Vem aqui agora o lance rei H2, que é um dos lances que eu mais admirei na partida, e que muitos dos nossos amigos que ainda são amadores, ainda não são mestres, costumam não fazer, né? Aqui eu acredito que há grande diferença entre a maestria e o amador, né? O maestro e o amador são muito diferentes nesse ponto. O amador normalmente ignora a segurança do seu rei para lançar ataques muito apressados contra o adversário. Normalmente toma aí um contra-ataque, às vezes baseado nessa desproteção do rei. Então o Magnus Carlsen, precisando vencer a partida, precisando criar um ataque contra o Ding Liren, antes de qualquer coisa, procura a melhor casa para o seu rei ficar, pelo menos por um tempo, protegido ali em H2. Já quitou aqui o seu rei da diagonal do bispo ali em B6, pode utilizar agora o avanço do peão de F para poder criar linhas contra Ding Liren. Vem aqui o lance torre A3, atacando o bispo, dama B2 para expulsar a torre e defender o bispo. A torre voltou ali para A7. Agora a torre D6 do Magnus Carlsen, a torre invade ali a posição, cria um pouco de pressão sobre a posição contrária, aproveitando também que o bispão está pregando esse peão aqui em F7. Um erro crasso, por exemplo, seria cavalo G6, um descuido, vamos dizer assim,
esquecendo do bispo, e agora torre por G6 ganha até a dama, né? Só para ilustrar aqui para vocês que o lance do Magnus Carlsen tem um quê de maldade. Depois de torre D6 vem aqui o lance rei G7, justamente para tirar o rei dessa diagonal e o seu peão passar então a defender a casa G6. A partida continua aqui com C4, Magnus Carlsen lança o seu peão, já começa a ganhar um pouquinho mais de vantagem na posição, vem aqui bispo C7, atacando a torre ali em D6, e o Magnus Carlsen nesse momento, ele faz o lance F4. O lance F4, que foi um lance meio duvidoso, porque depois de G por F3 o cavalo está ali no ar em E3, né? Mas é interessante a gente notar aqui, depois de bispo C7 atacando a torre de D6, que o Magnus Carlsen tinha à sua disposição um lance bem interessante, que é o lance C5. Sacrificando a qualidade, o Ding Liren resolve tomar essa torre aqui em D6, as coisas ficam bem complicadas. Bispo por D6, C por D6 está atacando o cavalo. Se, por exemplo, cavalo G6, a partida pode continuar com cavalo de EF5, depois de bispo por F5, cavalo por F5, rei H7, dama C3, e as brancas têm boa compensação aí pela qualidade sacrificada. Ali depois de C por D6, se o cavalo vai para G8, por exemplo, dama C1 é um lance fortíssimo, ameaçando um descoberto ali de cavalo na casa F5 e disparando um ataque contra a dama em G5. Muitas coisas poderiam rolar aqui, o computador está dando aí 2.9 para as brancas, com esse sacrifício de torre. C5, então, seria um lance bem interessante ali no lance 30 da partida. Bom, mas depois de bispo C7, o Magnus Carlsen continua com F4, tomou E por F3, logicamente, e aqui ele salva a torre e salva o cavalo com um movimento, torre D3. Vem aqui F por G2, rei por G2. Bom, é de se admirar se realmente... Eu vi os comentaristas discutindo se foi um blunder ali do Magnus Carlsen jogar F4. Eu começo a suspeitar que F4 foi bem planejado pelo Magnus Carlsen, já que agora as peças dele têm um pouco mais de linhas abertas aqui, a torre pode passar também para F3, talvez fosse planejado esse F4 aqui do Magnus Carlsen. Mas vamos lá, vamos para a partida aqui. O Ding Liren jogou F6, bloqueando aqui a pressão da dama nessa diagonal. F6 sustenta bem ali o peão de E5, vem aqui agora o lance C5, partida bem igualada, continua aqui com torre D8, Magnus mandou torre por D8, veio bispo por D8 e agora dama E2, defendendo o cavalo de E3. A torre voltou lá para A3, ameaçando o bispo, que não pode sair daqui, senão cai o cavalo. Partida bem equilibrada, é difícil acreditar que o Magnus Carlsen possa vencer nesta posição. Dá toda a impressão de que o Ding Liren vai levar o ponto nessa rodada. Vem aqui dama D3 para defender ali o bispo de B3, bispo C7, posicionou bem o bispo estava atacado lá em D8 também, agora ele vai para C7, e com o bispo C7 todas essas casas ficam bem defendidas, não tem como invadir pela coluna D. O Ding Liren vai começar a ter vantagem na posição daqui a pouco. Veio o cavalo F5 cheque, cavalo de F5, cavalo por F5, cavalo por F5 cheque, o rei vai tranquilamente ali para F8. Magnus meio que em maus lençóis aqui, vai jogar o lance dama C2 para tirar a dama aqui da pregadura, para tirar o bispo, na verdade, da pregadura, visto que a dama estava ali na fileira da torre de A3. Vem aqui o lance dama G4, pressionando o peão em E4, a torre está pressionando o bispo em B3. Logo, essa dama em C2 se tornou uma peça sobrecarregada, defendendo 2 pontos ao mesmo tempo. Magnus vai tentar resolver aqui
este problema, uma vez que é um problema sério, já que de repente podia até rolar um sacrifício de torre aqui por B3, seguido de dama por E4, o cavalo vai estar caindo aqui em F5. Então Magnus tem que resolver este problema aqui, já está com desvantagem na posição. Jogou aqui torre F3 para tentar manter a dama defendendo o peão e a torre então defendendo o bispo em B3. Porém, nesta posição, o que acontece? O bispo ficou pregado de novo. A dama está fazendo um ataque sobre F3. O bispo não pode sair daqui de B3, senão cai a torre lá em F3 com mais um ataque de torre, a torre de A3. Então, aproveitando-se disso, Ding Liren poderia jogar um lance que seria praticamente decisivo, que seria o lance bispo E6. Bispo E6 vai jogar o que aqui? Está ameaçando jogar aqui bispo por B3, vai acabar caindo aqui o peão em E4. Por exemplo, na linha torre C3, pode-se notar o problema que as brancas estão passando aqui. Vem aqui torre por B3, torre por B3, bispo por B3, dama por B3, dama por E4, cheque, tem que vir dama F3 para defender o cavalo, dama por F3, rei por F3, e este final está ganho para as pretas. Está totalmente ganho para as pretas. Magnus Carlsen teria que abandonar nessa posição. Magnus Carlsen provavelmente abandonaria nessa posição. O problema é que o Magnus Carlsen é um grande sortudo. E, como disse o poeta Virgílio, poeta romano Virgílio, escreveu aquela grande obra Eneida, ele disse que a sorte sorri para os audazes. E o Magnus Carlsen é um jogador audaz, então ele tem a sorte ao seu lado. Vocês podem ter certeza. Quando faltar no tabuleiro, a sorte vai ficar do lado do Magnus Carlsen, porque o rapaz é muito audaz. Aqui, o Ding Liren, depois de torre F3, acaba jogando o lance bispo por F5, que não é o melhor lance. Não é o lance perdedor, mas aqui vai vir uma sequência de lances do Ding Liren que vai ajudar muito o Magnus Carlsen. Vai começar com bispo por F5. Vem aqui torre por F5. Agora o lance H4, ameaçando entrar em G3 e ganhar o bispo aqui em B3. Vem aqui torre por F6 cheque, o rei jogou para G7. Torre F7 cheque com o apoio do bispo ali em B3. Agora rei G6. E o Magnus continua aqui com dama F2. É impressionante como o Magnus também vai achando lances únicos na posição. A dama F2 ameaçando mate em 2. Vai começar com dama F6. Aí depois de rei H5, torre H7, é checkmate. Então tem essa ameaça e de repente tem algumas ameaças aí que o Ding Liren precisa resolver. Aqui ele joga dama por G3, vem dama por G3, por G3. E um lance sinistro aqui também do Magnus Carlsen. Com pouco tempo no relógio, ele encontra bispo E6. É claro que é uma jogada bem natural para quem quer ganhar. Quem quer ganhar tem que manter as peças. Ele joga bispo E6 para tentar criar alguma situação de mate em torno desse rei ali em G6. Joga bispo para E6. Vem aqui bispo D8 para salvar o bispo. Agora o lance rei H3. Magnus Carlsen vai de pouquinho tomando aqui algumas casas. O rei está aqui meio perdido, no meio de um monte de peças, né? Tem só 4 casinhas aqui. Se der bobeira, pode ser que role um ataque de mate aqui. Aqui o Ding Liren jogou bispo G5. Veio torre C7 do Magnus Carlsen. Já vai minar aqui o peão em C6. Também mais uma boa ideia do Magnus Carlsen. Precisa ganhar. O Ding Liren, se jogar certinho, ele empata a partida. Mas o Magnus Carlsen está fazendo o trabalho dele. Tá? Atacando um peãozinho ali em C6. Vai criar o peão passado de C. Eliminando o peão de C6, o peão aqui de C5 pode vir a ficar passado.
Bom, ele está fazendo a parte dele. O Ding Liren, vamos ver se o Ding Liren vai fazer também a mesma coisa aqui no lado contrário. Veio aqui bispo F4, Ding Liren acho que estava pensando alto demais, né? Jogou aqui bispo F4 para proteger o peão de G3, e eu tenho certeza que se ele tivesse um botão de teletransporte de peças, ele colocaria o rei em G5 e a torre ali em H2 instantaneamente. A torre de A3 ia parar lá em H2 e o rei ia parar em G5 se ele tivesse um botão de teletransporte. Mas, como ele não tem, ele precisa fazer as jogadas, ele vai ter que enfrentar aqui torre por C6 do Carlsen. Torre por C6, livrou o rei de um descoberto, jogando o rei G5. Agora, tudo que ele queria era teletransportar a torre ali de A3 para H2. Só que não vai dar tempo, porque primeiro que o bispo está sempre guardando aqui a casa A2, então não tem a manobra torre A2 para ameaçar mate. Fora que o Magnus Carlsen vai criar ameaças antes aqui contra o rei preto. Por exemplo, o lance bispo F7. Foi jogado pelo Carlsen. O que ele está querendo causar aqui para o Ding Liren? Ele está querendo jogar a torre em G6 cheque, e depois de rei aqui para H5, que vai ser o único lance, ele vai dar o cheque descoberto. Com o rei aqui em H5, daria o cheque descoberto com o bispo jogando torre por G3. Aí vai ganhar aquela torre lá em A3. Essa é a ameaça do Magnus Carlsen quando ele jogou bispo F7. Bem, então aqui o lance perdedor, o lance que deve ter feito Ding Liren chorar muito pelas madrugadas adentro. O Ding Liren, coitado, né? Primeiro que também ele já tinha levado aquele ataque do Anand nos dias antes, tomou aquele ataque brutal do Anand. Depois veio, tomou aquele Armagedon lá de brancas, empatou com o Aronian, perdeu o ponto, que o Aronian montou aquela fortaleza, também mostramos aqui. Se vocês não viram, dá uma olhada aqui na playlist do Outbot no Chess para vocês verem essas partidas que foram coisa de doido. E agora ele está aqui com o Magnus Carlsen diante de uma situação onde ele poderia empatar, levar o ponto do Magnus Carlsen, ser o primeiro a tirar uma casquinha aqui do campeão, vai pegar e vai cometer este erro lastimável, que é bispo D2. É um erro muito sutil, porque não dá para acreditar que as pretas vão perder por causa desse lance. Aqui o Magnus Carlsen vai ter o lance torre G6, é obrigado a jogar rei F4. Depois que o Magnus Carlsen jogou torre G6, o Ding Liren já viu que realmente tinha feito caquinha, ficou ali pensando, ainda jogou torre F4 e depois de torre G4 ele abandonou a partida. Eu vou mostrar para vocês, como tenho feito aí nos últimos vídeos, os momentos finais dessa partida para vocês verem as reações dos jogadores. Vocês vão ver que o Magnus Carlsen fica ali com aquela cara de boi lambeu, né? Tipo, estava perdidaço e agora o Ding Liren fez caquinha, tô levando de novo ponto, né? E o Ding Liren, coitado, tá ali muito chateado, colocando a mão no rosto, realmente entrando num estado de depressão incrível. Eu fiquei triste aqui, fiquei triste vendo a cara do Ding Liren, sério mesmo. Mas o Ding Liren não precisava perder ali jogando bispo D2. Vamos voltar à posição ali depois de bispo F7. Aqui ele tem um único lance para salvar a partida. O lance bispo E3, para poder bloquear aqui a linha G3A3 contra a sua torre ali. Então depois de torre G6, vem aqui rei F4, torre G4 cheque, rei F3, torre por G3, rei por E4 e se C6, torre C3, as pretas estão bem, não vão perder a partida. Aqui o Ding Liren com certeza levaria o ponto. Aí ele deve ter percebido ali segundos depois de ter perdido a partida. Você pode perguntar talvez se bispo C1 ali depois de bispo F7 também não salvaria. Bispo C1 que tem a função de defender a torre em A3. O problema de bispo C1 é que não vai ter um defensor para o avanço do peão de C.
Aqui ilustra bem aqui o planejamento do Carlsen. Por exemplo, torre G6, rei F4, torre G4 cheque, rei E3, torre por rei por E4 e agora se torre por A3, bispo por A3. Então C6 e ninguém pode parar o peão de C até a sua promoção. Então tá aí essa partida do Magnus Carlsen, brilhante partida do Magnus Carlsen, apesar de alguns erros. De novo deixo aqui a citação do poeta Virgílio: a sorte sorri para os audazes. Vamos ver aí os resultados agora da sexta rodada e a classificação após esta rodada. Nós vimos aqui a partida entre Magnus Carlsen e Jing Liren. Eles empataram nas clássicas. Magnus Carlsen levou o ponto aqui no Armagedon. Entre Mamedjarov e Václav Lagrave, também um empate nas clássicas. O ponto foi para o Václav Lagrave. Aqui Aronian e Wesley Sou. Aronian venceu no Armagedon também. Foi uma partida de louco essa aqui. Levou Aronian contra o Wesley Sou. O Wesley Sou esqueceu um mate em 1. O Aronian foi lá, deu um mate em 1. Mate que não deveria acontecer, aconteceu na partida aqui do armênio contra o americano. A partida entre Anand e Yang Yu, o Yang Yu levou o ponto no Armagedon. E o Grichuk também perdeu para o Caruana no Armagedon. Tá ok? Esses resultados culminaram na classificação após a sexta rodada que vocês estão vendo na tela. Magnus Carlsen em primeiro com 9,5, seguido por Yu Yang com 8, Levon Aronian ali na terceira posição com 7,5, Wesley Sou segue na quarta com 6,5, Jing Liren com 5,5, precisando de um ombro amigo para chorar, né? Jing Liren. Aí 3 derrotas seguidas colocou ele ali na quinta posição. Vishwanath Anand também com 5,5 na sexta, Mamedjarov com 5, Fabiano Caruana com 5 na sétima e oitava, o Lagrave ali com 4,5 na nona e o Alexander Grichuk na última posição com 3 pontos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado por assistirem o vídeo. Não deixem de curtir o vídeo se vocês gostaram, comentar aí no campo de comentários e compartilhar com seus amigos. Não deixe de nos patrocinar se você assim quiser, com os links da descrição. Agora vocês vão ficar com os momentos finais entre Magnus Carlsen e Jing Liren ali no Armagedon, sob os comentários da grande mestre Judith Polgar e a mestre Anna Rudolph. Good for the world champion right now. 2 minutes left for both players, and we are heading toward another rook endgame as was in the classical game. But no, Magnus decides to keep the bishop. Yeah, there was no other decision to be made, and after bishop d8, black wants to go bishop h4 and definitely, or g5 and f4. So this will be very difficult to create a mating attack. His idea probably to go king g4 and somehow to have chances to have a mating net, which is barely possible in this position. White is grabbing the c6. But the bishop has reached the f4 square, defending the pass pawn of black. What is really happening? King g5, bishop f7. Great try. As right now, bishop after rook a2. Actually, rook a2 is even taken by the bishop, but also rook g6 is very unpleasant for black if he has to go to h5. So black has to move his bishop To d2. Bishop d2, rook g6, and actually he won the rook. It is winning. It is winning right now. There's no way. Jing Liren has missed that after rook g6. He has no good squares for the king. This and is after king it. f4, rook f4, and rook g3 takes the rook on a3. This was an impossible mission for Magnus. And he did it to one turn more it. time. Incredible. He doesn't believe it himself No, either. Jing Liren cannot believe You it. The can word see number the 3. upsetting feeling of Jing Liren, and actually Magnus also does not believe it that he did really made this again, not only his match against Levon Aronian in round 2. This was an amazing
Você está curtindo os nossos vídeos e não quer perder as novidades aqui do canal? Então inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber a informação de novos vídeos.